Jesus é o Senhor. Boa noite aos irmãos que estão presentes aqui no local de reuniões da igreja em Ribeirão Preto. Boa noite também aos que nos acompanham, os irmãos, os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Nós estamos reunidos aqui na Rua Acre, número 190. Nossas reuniões acontecem ao sábado, A reunião da palavra, reunião ministerial, às 19 horas, e no domingo, às 9 da manhã. Temos também reunião no local 2, no Quintino 2. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar um novo livro do Alimento Diário. É o 5º livro. E o título geral dessa série de Alimento Diário é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Hoje vamos ver a primeira mensagem desse volume. O título do volume é A Verdade Absoluta. E o título da mensagem de hoje está baseado em Efésios 4, versículo 3. É a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus. Antes de eu começar a falar a palavra de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, nesse semestre todo, estamos estudando o livro de Efésios. Domingo passado eu comecei a preparar essa mensagem, Quando foi segunda-feira, eu fui buscar a palavra de manhã, preparar a palavra. Irmãos, começou a ouvir as dificuldades, começou a aparecer os desafios, as preocupações, e eu não conseguia concentrar na palavra, eu não conseguia estudar, preparar, continuar preparando a mensagem. Irmão, mas eu tenho praticado alguma coisa que o apóstolo tem passado para nós: imersão na palavra. E eu tenho praticado a imersão na leitura da Bíblia. Outro dia eu comentei com a irmã que eu tenho mais de 40 anos de conversão, eu não tenho certeza, irmãos. Não se escandalize com a minha experiência. Se eu já li a Bíblia toda durante um ano, talvez eu tenha lido a Bíblia toda, mas não durante um ano. Mas uns meses para cá, 4 meses para cá, eu estou levando a sério isso, separando um tempo, lendo a palavra. Irmãos, aí como eu estava na situação de dificuldade, temor, eu falei assim, já não estou conseguindo preparar a mensagem, eu vou ler a leitura diária da palavra, segundo aquela tabelinha que os irmãos supriram para nós. Quando eu cheguei no Salmo 34, irmãos, eu fui lendo, aí cheguei no versículo 4, fala assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, deu uma mudança total. Eu falei, Senhor, eu estou te buscando. Por que vem essas dificuldades, essas pressões, essas barreiras, esses pensamentos, essa falta de concentração? Aí eu li, aí eu comecei a ruminar, irmãos, comecei a meditar e emergir. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Naquele momento, irmão, minha situação foi mudando. E o versículo continua: livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, nós somos cheios de temores. É certo que a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Mas no nosso dia a dia, irmãos, cada um de nós temos caráter diferente. Nós temos temores, nós temos medo. Mas naquele momento, irmãos, eu senti que o Senhor me lançou fora todos os meus temores. Aí não continuou, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados. Irmãos, eu fui ruminando essa palavra, fui imergindo essa palavra. Eu falei, Senhor, se eu fico contemplando o problema, a dificuldade, eu não vou tocar em Ti. Eu preciso contemplar a Tua face, Senhor. Irmãos, se você contempla a face do Senhor, você recebe a iluminação. O Senhor te ilumina. E eu fui sendo iluminado, irmão, foi mudando a minha situação. E o versículo continua: o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Versículo 6. Clamou este aflito, que eu estava cheio de aflição. O Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Irmãos, esse deve ser o nosso viver. Buscar o Senhor,
contemplar o Senhor, clamar ao Senhor. O Senhor, irmão, vai nos suprir, vai nos livrar de toda situação. O Senhor vai nos suprir a graça com a qual nós seremos usados para a edificação da igreja. Então essa foi a minha experiência, aí eu pude voltar a preparar a mensagem, ruminar na mensagem. E antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu quero fazer uma breve revisão. Nós vimos em mensagens passadas que Efésios capítulo 1 e 2 mostra o plano de Deus. Começa lá no capítulo 1, versículo 3, fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Começa com a bênção. O plano de Deus, irmãos, que Ele tem, começa com a bênção. E o último versículo do capítulo 2, versículo 22, resulta em quê? Resulta na habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 22 fala que, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós vimos, irmãos, no capítulo 3, que Paulo, o versículo 2 do capítulo 3, Paulo fala assim: se é que tendes ouvido, Efésios 3, 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo, o apóstolo Paulo se apresenta como dispensador da graça de Deus. Essa palavra é para nós hoje, irmãos. Hoje nós somos também os dispensadores da graça de Deus. Não apenas o apóstolo é um dispensador, mas cada um de nós é o dispensador da graça de Deus. E para descontrair, eu sou um pouco assim ansioso, vou contar uma experiência para os irmãos. Eu trabalhei num comércio, no centro, no mercado, durante mais de 30 anos. No quarteirão de cima tinha uma panificadora, tinha um padeiro. Irmãos, durante todo esse tempo da minha vida, eu não consegui falar do Senhor para essa pessoa, que era meu amigo. Ele era padeiro. E semana passada nós fomos caminhar, eu e minha esposa fomos caminhar numa praça, e eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser que eu pratique orar por você, posso orar por você, uma ferramenta que o Senhor tem nos dado, irmão, que facilitou muito a nossa abordagem às pessoas para nós pregarmos o Evangelho. Se o Senhor quiser que eu ore para alguém naquela praça, já tinha tido algumas experiências de oração lá, o Senhor coloca a pessoa na minha frente. Irmãos, quando nós chegamos na praça, eu e minha esposa, eu vi que o padeiro estava lá sentado, meu amigo, e ele estava cabeça baixa, pensativo. Aí nós demos uma volta, 2, 3, 4. Aí minha esposa foi para o mercado comprar mistura. Eu abordei ele. Irmãos, isso não é algo sobrenatural. Eu convivi com uma pessoa, aí eu abordei ele, conversei com ele, ofereci a oração, orei por ele, levei ele a orar comigo. Irmãos, que experiência gostosa. Eu convivi com aquela pessoa há mais de 30 anos, eu nunca falei uma palavra do Senhor para ele. Quando eu falei: Senhor, coloca a pessoa na minha frente, o Senhor colocou, irmãos. O Senhor tem feito coisas sobrenaturais, extraordinárias no nosso meio, através das ferramentas que Ele tem nos dado, irmãos. A nós cabe estarmos preparados, buscando o Senhor, contemplando o Senhor, clamando ao Senhor. Irmãos, se nós tivermos esse coração, o Senhor vai preparar situações para nós. Também, voltando agora para Efésios 3, lá no capítulo 3, versículo 16, fala assim: para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. O homem interior, irmão, é nosso espírito. O Senhor precisa nos fortalecer, para nós vivermos a vida da igreja, para nós levarmos o evangelho. O Senhor precisa de fortalecer o nosso espírito. 17 continua: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós vimos na semana passada, irmãos, não basta o Senhor estar no nosso espírito. Nós temos que pedir para o Senhor, para Ele tomar conta do nosso coração, para Ele saturar o nosso coração. O nosso coração tem que ser cheio das coisas de Deus, irmãos. O nosso coração tem que estar colocado nas coisas de Deus, para que possamos realmente levar essa palavra. E o 18 continua: a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, essa palavra é riquíssima, essa semana, prática. O irmão falou para mim, a palavra é riquíssima. Irmãos, mas eu preciso, para nós conhecermos toda essa riqueza do Senhor, irmãos. Toda, como fala em Efésios 3:8, as insondáveis riquezas de Cristo, irmão, nós precisamos de todos os santos. Não tem como conhecer a riqueza de Cristo, experimentar, conhecer a sabedoria do Senhor, irmãos, sozinho, isolado. Eu preciso de todos os santos. Cada irmão experimenta uma porção de Cristo, irmãos, e passa e dá para a igreja. Dessa maneira, nós conhecemos Deus, podemos conhecer Deus de maneira plena. E o versículo 19 continua. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, Deus quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Tem outra versão que fala ser enchidos de toda a plenitude de Deus. Deus quer fazer isso em nós. Aquela experiência que eu contei para os irmãos no começo, irmãos, que eu busquei o Salmo 34. Deus se mostrou para mim, irmãos. Deus ali estava preenchendo todos aqueles vazios, aquelas preocupações, aquela ansiedade, aquelas dificuldades. Quando a vida divina preencheu, irmãos, todo aquele vazio sumiu. O Senhor quer fazer isso conosco, irmãos. E o versículo 20 continua. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, esse poder, esse grande poder que nós vimos em Efésios 1, o poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos, irmão, hoje está dentro de nós, irmãos, está dentro do nosso ser, e com esse poder, irmãos, nós vamos ser enchidos cada dia, através da nossa busca ao Senhor, através da nossa leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos, através das reuniões, o Senhor vai nos enchendo, irmãos, e vamos sendo tomados, enchidos de toda a plenitude de Cristo. E é importante com todos os santos. Nós chegamos agora, irmãos, em Efésios 4, que é o que vai ser falado. O que eu vou falar aqui, irmãos, em Efésios 4, eu vou explorar apenas 3 versículos. Foi o que eu ganhei na minha busca, na minha leitura, no que eu ouvi, na minha comunhão com o Senhor. O que eu vou oferecer para os irmãos é o que eu ganhei. Eu não posso dar aquilo que eu não ganhei. E aqui começa, irmãos, fala assim, rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, a partir do capítulo 4, começa a falar do nosso andar, o nosso andar diário. E aqui fala que andeis de modo digno. Irmãos, em nós não há essa capacidade de andar de modo digno. Mas onde está a solução para andar de modo digno? Irmãos, está no Senhor. É o que o versículo 19 falou, de capítulo 3, 19. Quando nós somos enchidos de toda essa plenitude de Deus, irmãos, nós temos essa capacidade. Deus concede a nós a vida dele. E nós, irmãos, podemos andar de modo digno, segundo o chamamento que o Senhor nos fez. E essa palavra andar, em grego, é peripatel. É o nosso proceder no dia a dia, nosso andar. Eu lembro que nós falávamos assim, a vida da igreja, irmãos, é a vida familiar, é o viver familiar. É o viver social, é a vida familiar, a vida social, a vida de reuniões e a vida de luta espiritual, de oração. Nesse viver, irmãos, nosso dia a dia, irmãos, nós precisamos estar ligados a Cristo, para que possamos ter esse andar segundo o que o Senhor quer, esse andar de modo digno, segundo o chamamento que o Senhor nos fez. E eu gosto muito do versículo, irmãos, está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:5 fala assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário,
A nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, nós não temos capacidade nós mesmos. No velho homem, irmão, nós não temos capacidade de pensar, nem de pensar alguma coisa. As coisas de Deus como se partisse de nós. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Esse versículo é precioso, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem Deus, sem a vida de Deus. E tem outro versículo que eu aprecio muito e tem sido muito falado ultimamente. Eu nem vou só recitar ele. É Zacarias 4:6. Fala assim, a parte final do versículo. Não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito. Jesus, eu vou achar, eu vou ler os versículos. É melhor eu ler. Não por força, nem por poder. Zacarias 4:6. Fala assim. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a nossa vida cristã é totalmente uma vida de dependência do Senhor. Como eu falo em João 15, sem mim nada podeis fazer. Outro ponto, voltando para Efésios 4, aqui fala assim, Paulo fala que ele era prisioneiro no Senhor. Irmãos, Paulo não tinha mais liberdade de fazer sua própria vontade, de ter os seus pensamentos próprios. Paulo não podia dar sua opinião. Paulo, ele era cativo de Cristo. Né? Aqui fala que ele era prisioneiro. O que é prisioneiro? Não tem liberdade. Cristo governava a vida de Paulo. Né? O comando para o viver de Paulo estava em Cristo. Ele não tinha liberdade. Irmão, se nós queremos ser um servo útil na mão do Senhor, nós devemos ser esse prisioneiro no Senhor. Não é uma questão de você estar preso, mas você está conectado, você está ligado na palavra do Senhor. Então nós precisamos se nós queremos servir ao Senhor, e esse é o nosso desejo, irmãos, nós precisamos de aprender a estar realmente conectado do Senhor, ser um prisioneiro do Senhor. E aqui continua. Vou ler de novo o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí ele fala 4 pontos aqui. 4 virtudes, ou 4 atributos. Fala, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, eu pergunto, será que nós temos todas essas qualidades? Será que nós somos humildes, mansos, longânimos, suportamos uns aos outros? Irmãos, tudo isso está na vida de Deus, que está no nosso espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos de ter um viver de comunhão com o Senhor, um viver de intimidade com o Senhor, um viver de busca para a palavra. Como o Tiago sempre fala, o Tiago Torricelli sempre fala, separar um tempo, dedicar um tempo, ouvir a palavra com atenção, ler a palavra com atenção, meditar na palavra. Eu vou discorrer um pouquinho. Humildade. Ser humilde, irmãos, é você reconhecer que você é incapaz. Quando, irmãos, Nimrod influenciou a sociedade humana, desligou, de certa forma, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desconectou de Deus. Posteriormente, Nimrod veio e mostrou para o homem que ele não precisava de Deus para viver. Irmãos, sem Deus, nós não conseguimos viver. Nós não temos capacidade para viver. Então, ser humilde, irmãos, é considerar-se pobre de espírito. Ou seja, você tem que estar pobre de espírito para receber o que Deus quer falar. Irmão, se você for ver, o Senhor tem falado tanto conosco, tanto. Nós temos que ter um coração pobre, um coração humilde, para receber, para se esvaziar e para receber tudo que o Senhor tem de novo para nós a cada dia. Ser humilde também, irmãos, nós somos insignificantes. Eu vou ler alguns versículos. Lá em Mateus, capítulo 5,
versículo 3 fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou outra versão fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós queremos o reino dos céus, nós devemos buscar essa experiência. Filipenses 2 também fala, Filipenses 2, versículo 3, fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, quando eu estou conectado com o Senhor, quando eu estou em espírito, eu reconheço, eu sei quem que está acima de mim. Eu me submeto, né? É uma questão de você reconhecer também a sua incapacidade, insignificância, né? Para fazer, por quê? Para fazer a obra de Deus, irmão, nós temos que depender totalmente do Senhor. Nós não temos capacidade própria, né? Para nós termos um andar digno no Senhor, segundo o chamamento que Ele nos fez, irmãos, nós precisamos ter essa humildade. Considerar os outros superiores a si mesmo. E tem um versículo, irmãos, que eu amo muito, eu até marquei aqui para facilitar a leitura. O Tiago Torricelli sempre cita esse versículo. Tiago, livro de Tiago também, capítulo 4, versículo 6, a parte final fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O irmão até fala: irmão, se a pessoa é soberba, se a pessoa acha que sabe tudo, que é capaz, que ela pode fazer a obra de Deus sem Deus, irmão, Deus coloca a mão no peito da pessoa e a pessoa não vai adiante. Mas aqui, irmãos, há algo maravilhoso, mas dá graça aos humildes. E é com essa graça, irmão, que nós alcançamos as pessoas. Foi essa graça que me supriu, que eu tenho pregado o evangelho, que eu tenho orado pelas pessoas. É com essa graça, irmãos, que eu tenho vivido a vida da igreja. É com essa graça que eu tenho servido ao Senhor. Então o Senhor tem suprido essa graça para nós, irmãos. Então que possamos continuar pedindo ao Senhor: Senhor, me dê sempre um coração humilde. Não permita que eu sinta que eu sou alguma coisa. Senhor, me leva cativo à sua presença. O segundo ponto aqui, irmãos, é mansidão. Voltando para Efésios. Com toda mansidão. Mansidão é agir com brandura, sem agressividade, sem gritaria. Eu até aqui em Efésios 4:31 fala assim: longe de vós, Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Sermos mansos, irmãos, é não resistirmos quando nós somos contrariados. Senhor Jesus, eu confesso para os irmãos, ansiedade, essa semana eu visitei uma irmã e ela falou assim que ela é muito, muito ansiosa. Eu não falei nada para ela, mas acho que ela é mais ansiosa que eu. E essa ansiedade muitas vezes, irmãos, atrapalham nós expressarmos as qualidades que o Senhor tem nos dado, né? E quando eu servir criança, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita mansidão. E nós íamos falar de Mateus 5, Mateus 5, versículo 5, fala assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Eu falei: Senhor Jesus, vamos falar de mansidão para as crianças. Aí, irmãos, o Senhor me deu inspiração, eu fiz uma musiquinha, e a musiquinha assim, falava assim: irmãos, não era a minha realidade. Nem tudo que eu vou compartilhar aqui, irmãos, eu estou vivendo, mas eu almejo viver. Nem tudo que nós falamos, nós estamos vivendo, mas nós temos o coração de viver isso, irmãos. E eu fiz aquela musiquinha que falava assim: eu sou manso, eu sou calmo, não me meto em confusão, não me irrito e nem grito, eu só vivo em mansidão. Por ter Cristo em meu espírito, essa mansidão ganhei. Eu sou bem-aventurado, porque a terra eu herdarei. Irmãos,
Foi pela fé que eu fiz esse hino. Mas essa foi uma experiência negativa, porque eu não tinha essa mansidão. Vou contar a tua experiência para os irmãos. Eu moro numa casa, tem quintal, o vizinho tem quintal, e um coqueiro enorme no quintal. E eu tenho uma casinha no fundo, né? Tem lá um fogão a lenha, que minha esposa sempre quis, né? Com telha Eternite, não tem laje. E um dia esse coqueiro balançou com o vento, caiu uma folha lá. Os irmãos sabem, a folha de coqueiro é extremamente pesada e dura. Quebrou o telhado. Aí eu fui lá, conversei com o vizinho. Com jeito, com mansidão. Oh, graças a Deus, irmãos. O tempo tinha passado e essa virtude da mansidão, ela estava mais em mim. Aí eu conversei com o irmão que nos reúne conosco. É um irmão precioso. Ele falou assim, irmão, vai na justiça, coloca esse cara na justiça. Porque depois tinha caído outro galho. A minha esposa estava arrumando as plantinhas dela naquele lugar. Quando ela saiu, deu um vento. De repente, caiu outro galho do coqueiro, quebrou a telha e caiu justamente no lugar que ela estava. Aí tiramos foto, levamos para ele. Irmãos, foi um longo tempo. Por fim, eu falei para ele, Sr. Sebastião, por favor, vamos arrumar uma pessoa. Ah, mas é difícil uma pessoa para cortar esse coqueiro. Ele pode cair em cima de uma casa e não sei o quê. Eu falei, Sr. Sebastião, eu pago a metade que o senhor for gastar. Fui atrás de pessoas para cortar, porque ele concordava em cortar o coqueiro. Mas ele não achava uma pessoa adequada. Irmãos, vale a pena ser manso. Eu não sabia o que ia acontecer futuramente. Um belo dia, eu estou lá em casa, tinha esquecido do coqueiro. Quando começava a ventar, eu saía no quintal e ficava olhando para o coqueiro. Vai cair folha de novo, vai cair esse coqueiro em cima da minha casa. Irmãos, tirava a minha paz. Quando um dia eu vi o coqueiro balançando, tinha lá uma pessoa com a escada lá cortando o coqueiro. Falei, graças a Deus. E fui chamado lá para ajudar, porque corta, não pode cortar até o fim. Depois as pessoas puxam para ele cair para um lado correto e não prejudicar ninguém, não estragar nada. Irmãos, me chamaram até a mim para puxar o coqueiro caiu, resolveu tudo. Irmãos, graças ao Senhor. Agora, com 2 semanas atrás, esse vizinho está muito doente, né? Algum tempo. E eu estou com encargo, eu estou orando, falei, Senhor, preciso de orar por esse Sebastião, preciso de orar por ele, preciso de alcançar ele. Irmãos, saímos para caminhar eu e minha esposa, comecei a orar, Senhor Jesus, aí já peguei com uma vizinha, ele seria o próximo. Irmãos, ele nunca está lá fora, porque ele está muito enfermo, ele fica só no quarto. E eu não consegui abordar ele. Irmão, naquele dia eu orei para o Senhor, irmãos. Quando eu chego em frente à casa dele, o Sr. Sebastião sentado na cadeira lá fora. Irmãos, essa oportunidade, orei por ele, levei ele a orar. Irmãos, essa questão de mansidão não está em nós, está no Senhor. E também outra porção que eu desfrutei muito, irmãos. Quem era o homem mais manso da terra na sua... Moisés, irmãos. Números 12, versículo 3 fala assim. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, em que situação foi colocado esse versículo na Bíblia? Quando os seus irmãos Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés. Eles confrontaram Moisés. Irmãos, eu quero aplicar isso na situação que nós passamos alguns meses atrás. Nós somos confrontados, muitas situações vieram, né? Os próprios irmãos nos confrontaram. Irmãos, eu ganhei algo no meu coração. Eu não queria ter enfrentamento com ninguém. Eu falei, Senhor, cabe a mim orar. Fui ajudado por alguns irmãos, fiquei abatido, confuso, minha esposa, minha família. E oramos, jejuamos. E eu lembrei dessa experiência de Moisés, irmão. Moisés, ele não teve reação nenhuma contra Arão e contra Miriam. O próprio Senhor, eu vou ler para os irmãos essa porção. Depois que aconteceu isso, o versículo, Números 12, 4 fala assim. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Deus chamou os 3. Vós 3 saí à tenda da congregação. Saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Aí chamou Arão e Miriam. Senhor tomando conta de tudo, irmãos. Moisés foi confrontado.
Mas Deus é que vai livrar aquela situação. Irmãos, eu creio que Deus cuidou e está cuidando dessa situação pela qual nós passamos, irmãos. Senhor Jesus, então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Irmãos, se alguém fala contra nós, irmãos, vamos entregar na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar. E aqui continua: a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam, irmãos, ao julgamento do Senhor. Eu não desejo nada disso para ninguém, irmãos. Não é esse o meu sentimento. Eu estou lendo a porção da palavra aqui. Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou para Miriam, e eis que estava leprosa. Versículo 11. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Esse é um encargo muito grande que eu tenho, irmão. Durante muito tempo, irmãos, eu pedi para o Senhor: Senhor, se nós somos afrontados, se encontrar com alguém que me afrontar, Senhor, me dá um espírito de mansidão. O Senhor vai tomar conta, e o Senhor está tomando conta. Mas eu quero falar assim: esquecer das coisas que para trás ficam, irmão. Isso é passado. Estou citando apenas uma experiência que foi útil para mim. Eu devo avançar para as coisas que diante de mim estão, das coisas que diante de nós estão. Então, irmãos, se vier situações, se peçamos ao Senhor mansidão, longanimidade. Irmãos, eu senti muito exposto nessa palavra. Porque a hora que foi descrevendo o que é humildade, o que é mansidão, o que é longanimidade, eu vi o quão carente eu sou disso, irmãos. E o quanto que eu tenho de buscar o Senhor. Longanimidade, eu vou ler aqui no Alimento Diário, na página 11, fala: longanimidade, em grego, é macrotumia, e refere-se à qualidade de ser tolerante, paciente, de suportar situações adversas com firmeza, não fugindo das dificuldades. Precisamos ser firmes e serenos. Irmãos, aqui me expôs muito. O que fala para não fazer, por exemplo, não fugindo das dificuldades. Irmãos, eu procuro fugir das dificuldades. Muitas vezes as dificuldades vêm, eu oro para o Senhor: Senhor, leve embora essa dificuldade. Às vezes, irmão, o Senhor leva embora. Às vezes o Senhor me dá graça para que eu possa superar aquilo. Senhor Jesus. Irmãos, como precisamos da presença de Deus nessas situações. E a última porção aqui fala de suportar, voltando para Efésios, suportar uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, não é aguentar, não é tolerar. Irmãos, não é criticar. Se você vê o irmão em algum erro ou numa fraqueza, não aponte o dedo. Apoie o irmão, ore pelo irmão. Suportar aqui tem um sentido de apoiar, dar suporte, sustentar. Efésios 2:1 fala assim, Filipenses 2:1. Filipenses 2:1 fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Irmãos, como que eu vou dar suporte, apoiar um irmão? Com esses entranhados afetos de misericórdia. Estranhados afetos, que tem mais profundo de Cristo, irmãos. Quando você se une a Cristo, você tem o mesmo sentimento de Cristo. E você tem esse, é o que se fala, esplâncno. Você tem misericórdia. Você não vai assim, você vai fazer o quê? Apoiar, sustentar aquela pessoa. É o mesmo que fala em Mateus, capítulo 10, fala assim. Não, capítulo 9. Mateus 10, 9 e 36, fala assim. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
Irmãos, esse deve ser o nosso coração. Compadecer das pessoas. Cada pessoa que nós temos abordado, irmãos, nós vemos estão em dificuldade. Assim como o Senhor, irmãos, nós temos que ter sentimento de compaixão, de dar suporte para a pessoa, de sustentar a pessoa, levar essa graça que nós temos recebido. E também em Filipenses, eu não li o versículo 4, fala assim, Filipenses 2, versículo 4 fala assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, eu não devo se preocupar apenas com as minhas coisas, eu devo me preocupar com os outros. Na vida da igreja, irmãos, esse é o sentimento. Eu estou com um problema de audição. E agora há pouco ali os irmãos falaram, S33, eu ouvi S66. Então assim, tinha um irmão do meu lado, ele falou, não irmão, é 33. Irmãos, nós precisamos como fala aqui, não tem vista propriamente que é seu, mas o que é dos outros, sustentar os outros, apoiar os outros, eles devem ser nosso coração, irmãos. Irmãos, a chave para nós praticarmos tudo isso, para nós termos humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. E também outro item que eu esqueci de falar, está em Colossenses. Colossenses 3, fala assim, versículo 13. Fala interessante que fala as mesmas coisas aqui, olha. O versículo 12 de Colossenses 3 fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse revestidos, irmão, vem da experiência, nossas experiências que temos com o Senhor, é revestir-nos do Senhor. O versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, perdoar também não é algo fácil, irmãos. Nós precisamos da natureza, desse plâncton de Cristo dentro de nós, irmãos. Essa vida, ter um viver de busca, um viver de clamor, de contemplar o Senhor, irmãos, para que nós possamos ter tudo isso, irmãos, e possamos vivermos em harmonia, vivermos em paz com os irmãos, edificarmos o corpo do Espírito, o corpo de Cristo. E como fala aqui também, né? Voltando para Efésios, capítulo 4, versículo 3, fala assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, por um lado, nós precisamos de depender do Senhor. Por outro lado, irmãos, nós precisamos de nos esforçar. Esse livro aqui, O Viver Cristão nos Tempos Finais, do Miguel, nosso irmão Miguel, tem me ajudado muito. É um livro que as irmãs estão lendo nas reuniões de quarta-feira. E aqui fala, irmãos, nós precisamos como que nós podemos ter a unidade do Espírito no vínculo da paz? Primeiro ponto, esforçar. E aqui fala a respeito de Atos 2,42, fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança implica que, para continuar, é necessário se esforçar. Ou seja, não é algo fácil. Os irmãos ali perseveravam no viver da igreja. Eles se esforçavam porque tinham uma visão. Esse, irmãos, é o nosso viver hoje. Nós estamos nos esforçando, nós estamos perseverando em seguir na igreja. O segundo ponto aqui, irmãos, fala, esforçando-vos diligentemente. O que é diligentemente, irmãos? É andar de modo digno. É o andar peripatel. É um andar dependendo do Senhor. Irmãos, de maneira diligente. Para nós, irmãos, tem coisas
que, eu vou ler aqui, Gálatas 20, coisas que destroem a unidade do Espírito no vínculo da paz. É Colossenses, capítulos 3, eu não vou ler todos os versículos. 3:5 fala assim: fazei morrer vossa natureza terrena, é o velho homem. Irmãos, tudo isso que eu falei, dessas qualidades que nós precisamos, irmão, a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportar uns aos outros, tudo isso, irmão, está no novo homem, tudo isso está no Espírito. Mas aqui fala para fazer morrer vossa natureza terrena. O que é essa natureza terrena? É o nosso velho homem. Fala para nós nos despojarmos, nos despirmos desse velho homem e nos revestir do novo homem. Eu quero ler o versículo, Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, não é Senhor Jesus. É Gálatas. É Gálatas 5. Obrigado, irmão. Gálatas 5. No versículo 19, fala das obras da carne, irmão. As obras da carne, irmão, elas destroem a unidade do corpo de Cristo. Elas destroem a unidade do Espírito. O que são, principalmente, irmãos? O versículo 20 fala assim: idolatria, feitiçaria, não é o caso. Mas coisas que destroem a unidade do Espírito. Inimizade, porfias, que é discórdia, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso, irmãos, nós temos que fazer morrer. Tudo isso são coisas do velho homem, irmãos. Nós devemos viver no Espírito e fazer morrer todas essas coisas. Porque essas coisas destroem a unidade do corpo de Cristo, destroem a unidade que o Senhor tanto almeja para edificar a igreja. O Senhor precisa dessa unidade. Mas, por outro lado, versículo 22 fala assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, essas coisas promovem a unidade do Espírito. O que nós temos percebido, irmãos, depois que passou aquela fase difícil entre nós, irmãos, os irmãos ficaram mais alegres, as reuniões ficaram mais alegres, os irmãos ficaram cheios de amor, os irmãos estão se envolvendo mais, né? Está havendo paz entre nós, isso é maravilhoso, irmãos. E a unidade está aparecendo, está se tornando notória. As pessoas que vêm para o nosso meio vê que realmente tem essa unidade. Então, irmãos, como preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz? Também mergulhando na palavra dia a dia, lendo a palavra com dedicação. Quando nós lemos a palavra, irmãos, com atenção, com dedicação, separando um tempo, nós ganhamos luz, encorajamento, força, nós ficamos encorajados e pouco a pouco, irmãos, o Senhor vai nos transformando. O que o Senhor mais quer de nós? Nos transformar, irmãos. A nós cabe o quê? O Senhor quer nos transformar, mas se nós não permitirmos, irmãos, o Senhor não pode operar a transformação. Então cabe ao Senhor nos transformar, cabe a nós permitirmos. Dessa forma, irmãos, nós vamos crescer espiritualmente. E qual a consequência desse crescimento? Nós vamos seguir e servir somente o Senhor. Lá em Romanos, eu até falei para o Davi, aqui fala assim, com respeito a essa questão de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui. Vou ler um trecho aqui, ó, fala: ciúmes, que eu já li, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas destroem a unidade e a edificação do corpo de Cristo. Contudo, se andarmos no Espírito, teremos amor, alegria e paz. No Espírito amamos uns aos outros e todos ficam com semblante alegre. Isto não é autoajuda,
é algo do Espírito. Hoje vivemos a vida da igreja com alegria e isso produz paz. Vivemos em paz, sem conflitos, com os irmãos. Por quê? Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Senhor Jesus, se nosso andar for peripatel, sendo governados pelo Espírito, seremos supridos com amor, alegria e paz. E viveremos assim um ambiente de unidade, harmonia, avançando para o alvo. Irmãos, se nós buscamos a palavra, de onde? Vou ler Romanos 10, 17. 10, 17 fala assim: assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui no Alimento Diário, fala de uma maneira mais clara. Eu não vou achar aqui. Senhor Jesus. Bom, o que importa, irmãos, que nós, quando lemos a palavra, a nossa fé é alimentada, nosso espírito é exercitado, nós acionamos o poder de Deus dentro de nós, irmãos, e isso gera a unidade entre nós. Isso gera a edificação do corpo de Cristo. E por fim, irmãos, eu falei bastante do andar estoiquel. E em Gálatas 5, 25, Senhor Jesus. Em Gálatas 5,16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aqui se refere, irmãos, a um andar diário, um andar individual. Mas no versículo 25 fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui, irmãos, se refere a um andar, essa palavra aqui, grega, é estoiquel. Se refere a um andar coletivo. Como fala? No Alimento Diário falou de andarmos juntos, avançarmos juntos, cuidarmos dos outros juntos, lutando juntos, pregando juntos, edificando juntos. Irmãos, foi isso que eu ganhei. Espero que os irmãos possam completar a palavra e que nós possamos, irmãos, prosseguirmos, né, rumo a essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus é o Senhor.